Olá a todos, meu nome é Rafael Dias Bordim, eu sou aluno de Química Industrial da Universidade Federal de Ouro Preto e juntamente com a orientação da professora doutora Luísa Aparecida Mendes, a orientação da professora doutora Emanuele do Nascimento da Silva e os colaboradores, a professora doutora Fabiana Aparecida Lobo e o professor doutor Marcelo Gomes Speziale, realizamos o trabalho de pesquisa intitulado Avaliação da presença de elementos químicos em insumos destinados à fabricação de cervejas artesanais. As cervejas artesanais estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo devido à sua variável e simples composição, que gera um sabor único e aroma marcante. A produção da cerveja é oriunda do processo de fermentação, que é um processo onde envolve algumas matérias-primas essenciais: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Com o crescimento das popularidades das cervejas artesanais, muitas microcervejarias foram criadas e, com isso, a fiscalização para a qualidade é dificultada. A qualidade do mesmo, produzida artesanalmente, pode ser afetada devido ao uso de insumos, que na fermentação podem ser fontes de contaminantes orgânicos e inorgânicos para a bebida. A justificativa para realizarmos esse trabalho é de extrema relevância, pois a não avaliação do produto pode causar sérias consequências à saúde humana, causando até a morte, como foi o caso da cervejaria Baker, que teve uma contaminação com monoetileno glicol e dietileno glicol. Na nossa literatura, não foi encontrado nada sobre a respeito das concentrações de elementos químicos, principalmente metais e metalóides, em amostras de insumos para a produção de cerveja artesanal dentro da região de Ouro Preto e cidades vizinhas. E como é mencionado, esse trabalho tem várias implicações importantes na área da química, parte de segurança alimentar e saúde pública. O objetivo, então, deste trabalho é praticamente avaliar a presença de elementos químicos, os metais e os metalóides nos insumos para a fabricação de cervejas artesanais, o malte, o lúpulo e as leveduras, com a finalidade de verificar a segurança alimentar dos consumidores. A nossa parte experimental foi separada em duas partes, a amostragem e o preparo das amostras. A nossa amostragem, elas foram de malte e lúpulo, que foram cedidos por uma empresa cervejeira no nosso município de Ouro Preto. Já o preparo das amostras foi feito da seguinte forma: pesamos aproximadamente 0,3 mil, mais ou menos 0,001 grama. Nós fizemos maceração em 1 grau de pistilo e ágata. Fizemos então a digestão utilizando 10 ml de ácido nítrico 1:1 e 1 ml de peróxido de hidrogênio, fazendo a pré-digestão por 24 horas e depois a digestão em 1h30 a 160 graus no bloco digestor. Após a digestão, foi colocado todo o conteúdo dos frascos dentro de tubos Falcons, aferido o volume com água meliquê para 20 ml. Foram pesados os tubos vazios e os tubos cheios para o cálculo da massa total dos tubos Falcon, para então determinar o fator de diluição. Todas as análises foram feitas na espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado intuitivamente, o ICP-OS. Para calcularmos a concentração dos nossos analitos, fizemos uma curva analítica. Essa curva analítica ela foi feita dopando as amostras de lúpulo com soluções padrões contendo todos os elementos químicos citados e as concentrações citadas na tabela abaixo. A nossa curva analítica ela está em intensidade em contagens por segundo por concentração em miligrama por quilograma. Todos esses valores foram exportados para o Excel para o cálculo da concentração baseado no nosso R², que analisa a nossa linearidade da equação. Que a partir deste R, nós faremos a análise mediante a equação de Lambert-Beer que relaciona essas duas intensidades. Resultados de discussão. Para então calcularmos a concentração, temos as nossas curvas para todos os nossos elementos químicos citados em suas linhas de emissão. E mediante a equação da reta e os seus R², nós faremos então a substituição dentro da equação da reta para então calcularmos a nossa concentração. Na tabela abaixo tem uma quantificação dos metais e metalóides dentro das nossas amostras do insumo. É importante mencionar que a maioria dos nossos elementos químicos estão abaixo do limite de detecção das amostras. Os elementos arsênio e cromo não foram detectados nas amostras avaliadas e os elementos tais quais o alumínio, bário, cobalto, cobre, manganês, níquel, chumbo, vanádio e zinco foram detectados em pelo menos uma amostra.
Analisando então a tabela, foi possível analisar que nas amostras Pilsen a quantidade de alumínio foi exacerbada, sendo 602 mg por quilograma comparada às outras amostras. O alumínio, ele pode causar vários efeitos patológicos, tais como as lesões pulmonares e distúrbios neurológicos. Segundo as referências, eles confirmaram que a exposição exacerbada do nosso alumínio pode promover estresse oxidativo no tecido nervoso, induzindo a neurodegeneração e podendo causar outras doenças neurológicas, tal como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Foi realizada também uma comparação com outros estudos para analisar a concentração dos analitos. E foi avaliado que 22 elementos em amostras de lúpulos de diferentes origens, foi observado que houve uma semelhança nas concentrações de bário, cobalto, manganês, níquel, vanádio e chumbo. A importância de também salientar a alta concentração de alumínio, que deu uma vasta diferença do segundo estudo. Concluímos então que o elemento arsênio e cromo tiveram concentrações abaixo do limite de detecção no instrumento analítico. Os elementos alumínio, bário, cobalto, cobre, manganês, níquel, chumbo, vanádio e zinco foram encontrados em pelo menos uma das amostras. A amostra de Pilsen foi a que apresentou a concentração elevada de alumínio em relação às demais amostras. Com este trabalho, será possível, então, realizar a comparação da concentração dos elementos analisados nas cervejas artesanais produzidas nos mesmos insumos na região de Ouro Preto. É importante também ressaltar que a coorientadora do projeto, a doutora Emanuela Nascimento, possui trabalho em conjunto com este, que tem a finalidade de avaliar a composição química da cerveja artesanal do produtor que serviu as amostras do insumo. Agradeço, então, à Universidade Federal de Ouro Preto pelo ensino de qualidade público, ao Laboratório de Geoquímica presente no Departamento de Geologia e aos órgãos de fomento CNPq e FAPEMIG. Obrigado a todos.